No futebol, um sim ou um não pode mudar o rumo da história. Dirigentes, técnicos e olheiros tomam decisões que anos depois podem parecer inacreditáveis. E a verdade é que até alguns dos maiores craques da história já bateram na porta de clubes brasileiros e foram recusados. Hoje no Esquadra, vamos relembrar 10 episódios em que o destino poderia ter sido completamente diferente, se os clubes tivessem acreditado um pouco mais. Vamos começar com ninguém mais, ninguém menos que Diego Maradona. Em 1979, o empresário Juan Figuer ofereceu um jovem prodígio argentino à Portuguesa de Desportos. O valor pedido? $300 mil. Atualizando para hoje, isso equivale a cerca de 1,3 milhão de dólares em 2025. Não era barato, mas ainda assim seria um investimento irrisório pelo que Maradona se tornaria. Já pensou Maradona aos 18 anos na Portuguesa por pouco mais de 6 milhões de reais? A Lusa na época recusou, achou o negócio muito caro. Meses depois, Maradona brilharia no Mundial Sub-20 e caminhava para ser um dos maiores jogadores de todos os tempos. O segundo nome dessa lista é de Luis Suárez, que jogou recentemente no Grêmio em 2023. Mas falamos de um jovem Luizito, ainda no Nacional do Uruguai, e que foi observado pelo Flamengo. O responsável pela avaliação foi Andrade, ídolo rubro-negro e então olheiro do clube. Naquele dia, Suárez fez uma partida muito ruim, errando tudo, e Andrade recomendou que o nome fosse vetado. O Flamengo desistiu. Andrade diz não se arrepender de sua decisão, porque futebol é momento, e naquele momento, Suárez não jogou nada bem. Anos depois, Suárez se tornou um dos maiores atacantes do mundo, ídolo do Ajax, Liverpool, Barcelona e campeão da Copa América com o Uruguai. O terceiro nome é um dos casos mais bizarros. Em 2012, o Instituto de Córdoba ofereceu Paulo Dybala ao Santos por cerca de 4 milhões de dólares. A diretoria achou caro demais para um jogador destaque da segunda divisão argentina. Poucos dias depois, o Santos pagaria 5 milhões de dólares por Patito Rodrigues, do Independiente. Enquanto Patito nunca vingou, Dybala virou astro no Palermo, Juventus, Roma e campeão mundial pela Argentina em 2022. O próximo da lista é Javier Pastore. Na época dos grandes destaques do Huracan, Pastore foi oferecido ao Corinthians em 2009. A diretoria, no entanto, decidiu apostar em seu companheiro de time, Matias de Federico, que chegou com o status de novo Messi e recebeu a camisa 10 do clube, que tinha Ronaldo Fenômeno no elenco. O destino foi cruel com a escolha. Pastore foi ao Palermo, teve extremo destaque e em seguida foi para o PSG, onde brilhou por anos também pela seleção argentina. De Federico, por outro lado, nunca correspondeu às expectativas e sumiu com o passar dos anos. Seguindo, temos Falcão Garcia. Em 2008, Falcão ainda jogava pelo River Plate e foi oferecido ao Fluminense. O clube até considerou a proposta e o próprio colombiano disse depois que era tentadora, mas a negociação não avançou por custos considerados altos pelos cariocas, que acabaram vetando a tentativa. Logo depois, ele foi para o Porto, onde virou artilheiro fantástico e mais tarde fez história no Atlético de Madrid e no Mônaco, sendo considerado um dos melhores atacantes do mundo. James Rodrigues foi recusado pelo Palmeiras aos 18 anos, quando já mostrava talento no Banfield da Argentina. Seu nome foi oferecido ao Verdão e o técnico do clube na época, Jorginho, foi vê-lo em campo. O treinador deu um parecer devastador, disse que James era gordo e muito lento. O Palmeiras recusou o negócio. De lá, James foi ao Porto, virou destaque e foi ao Mônaco. Depois acabou no Real Madrid, num negócio de 80 milhões de euros. James foi o artilheiro da Copa do Mundo de 2014 pela Colômbia. Teve uma passagem extremamente frustrante pelo São Paulo nos últimos anos, mas o começo do colombiano foi fantástico. Em 2008, Roberto Firmino foi a Cotia fazer avaliação no São Paulo. O resultado foi decepcionante. Reprovado. Sem chance de ficar no tricolor paulista, ele acabou indo para o Figueirense, de onde partiu para o Hoffenheim da Alemanha e depois para o Liverpool, para se tornar um dos maiores ídolos do século dos Reds. Foi peça fundamental de uma era histórica, conquistando Champions League e Premier League, um dos maiores equívocos de observação da base são paulina.
Outro que foi recusado pelo São Paulo foi Endrick, que foi aprovado nos testes do clube, mas sua família pediu uma ajuda de custo, moradia simples e emprego para os pais. A diretoria do São Paulo recusou. O Palmeiras acabou abraçando o garoto, deu estrutura e em poucos anos já estava sendo vendido ao Real Madrid por 35 milhões de euros, podendo chegar até 70 milhões no total com bônus. Foi o principal jogador do Palmeiras no título Brasileirão de 2023, com apenas 17 anos de idade. Hoje, com 19, ele é atleta do Real Madrid e um jogador de nível de seleção brasileira. Quando o Ronaldo ainda era joia no São Cristóvão, ele foi oferecido ao São Paulo pelo ex-atacante Jairzinho. O negócio? O São Paulo teria que investir 15 mil dólares por 50% de seus direitos. Tele Santana vetou a contratação, dizendo que a base já tinha atacantes suficientes. O Cruzeiro aproveitou a chance e contratou o jogador. Pouco mais de um ano depois, Ronaldo já era campeão do mundo com a seleção brasileira em 94, hiperartilheiro pelo clube e caminhava para se tornar um dos maiores e melhores jogadores de todos os tempos. E para fechar a lista com uma nota 10, temos que falar do rei do futebol, Pelé. Em 1957, o rei era apenas um garoto promissor no Santos. Durante uma excursão ao sul, surgiu a possibilidade de emprestá-lo ao Grêmio. As negociações acabaram não avançando e Pelé permaneceu no Santos. Pouco tempo depois, ainda aos 16 anos, recebeu sua primeira convocação para defender a seleção brasileira. E um ano depois, ele conquistaria a Copa do Mundo de 1958, marcando 6 gols entre as quartas e a final da Copa, e o mundo todo passaria a conhecer o rei do futebol e também o Brasil, que passou a fazer parte do mapa mundi. Se tivesse vestido a camisa tricolor gaúcha, talvez a história do clube e até do futebol mundial tivesse sido completamente diferente. O futebol não é uma ciência exata, apesar de tantos números, e esses episódios mostram como esse esporte é imprevisível. Clubes podem recusar nomes por questões financeiras, por avaliações técnicas equivocadas ou simplesmente por não acreditarem no potencial de um garoto. Mas cada não mudou o rumo da história. Maradona, Suárez, Dybala, Ronaldo, Pelé, todos eles poderiam ter tido capítulos completamente diferentes na sua história no futebol. O que fica é a reflexão. Quantos outros craques não terão sido recusados em testes, reuniões ou negociações e que nunca chegamos a saber? Esse foi mais um episódio do Esquadra, onde contamos as histórias mais curiosas e inacreditáveis do futebol. Lembra de outros nomes assim? Diz aí nos comentários, deixe o seu like, faça o cocô, curta, comente e compartilhe esse vídeo, é importante pra caramba. A gente se vê no próximo vídeo, fui!